Olá pessoal, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito delicado, eu diria delicadíssimo, que é sobre alguém casado que foi traído, se ela pode divorciar, se ela pode casar de novo. E vou mostrar também para vocês aqui uma contradição na Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal, que muita gente se baseia por nota de rodapé, né? Vou mostrar aqui uma contradição na Bíblia de estudo pentecostal e também uma omissão na mesma Bíblia de estudo pentecostal. Não estou dizendo que a Bíblia é ruim, tá? Bíblia de estudo pentecostal é boa, eu tenho uma delas, tá? Aqui, ó, Bíblia de estudo pentecostal, mesmo eu não sendo pentecostal, tá? E para a gente entrar nesse assunto sobre fui traído, foi traída, deve ser homem ou mulher, posso divorciar e casar de novo? Então eu quero aqui dizer para vocês, adiantar para vocês o seguinte, querido, é um assunto que eu não gosto de falar. Na verdade é um assunto que eu detesto falar, eu confesso para os irmãos e para as irmãs, mas contudo eu preciso falar como pregador do evangelho, como quem recebeu de Deus a missão de pregar, de ensinar, de doutrinar, de ministrar a palavra, como ela é minha missão falar sobre isso. Também não pretendo aqui de maneira alguma, não me tenha por favor como alguém está querendo colocar um fardo em cima de você, que é divorciado, que está no segundo casamento, no terceiro casamento, sei lá. Por favor, não me interprete dessa maneira. Eu sei, eu tenho consciência de que essa palavra aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, se você que foi traído pode divorciar e casar de novo, isso, claro, à luz da Bíblia. O meu negócio aqui é mostrar a luz da Bíblia, tá? Sei lá, se a pessoa segue outra doutrina ou outro livro aí tudo bem. Mas o meu negócio é mostrar o que a Bíblia fala sobre isso, se a Bíblia permite ou não, ok? Sei que muitas pessoas vão se entristecer, pessoas até que nos amam, que admiram o nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, que tem o nosso trabalho como um trabalho sério, uma pregação como sendo uma pregação verdadeira, que vão ficar tristes, tá? Mas, mesmo assim, eu preciso falar por quê? Não para entristecer esses irmãos e essas irmãs, mas que estão no segundo casamento ou no terceiro casamento, sei lá, ou que estão divorciados e pretendendo casar de novo. Mas eu preciso falar, mostrar para vocês por quê. Porque se eu não falar, se eu omitir, vai ter muitas outras pessoas que estão aí pretendendo se divorciar, pretendendo separar, pretendendo casar com outra pessoa. O casamento não deu certo, não sei o que mais. Estão querendo divorciar para casar com outro. Então, isso vai prevenir novos divórcios, nova separação. E tem gente querendo casar e achando, eu vou casar, né? E se não der certo, eu me separo e caso de novo. Então, essa palavra ela vai prevenir as pessoas de fazerem isso. Elas vão entender o que é casamento à luz da palavra de Deus, tá bom? Então não é para entristecer ninguém, repito, é para orientar aqueles que estão ainda desorientados quanto a isso e o pior, estão aprendendo até errado nas suas igrejas. E eu vou mostrar, como eu disse aqui, uma contradição e uma omissão nessa Bíblia de estudo pentecostal, que é da CPAD, né? Uma Bíblia comentada por teólogos assembleianos, como a Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil, e obviamente se baseiam pela doutrina assembleiana. Então tem muita gente aí, inclusive nas Assembleias de Deus, seguindo aí um equívoco em relação a isso e entrando em situação de adultério, tá? E mais aqui a questão não é para criticar, a questão aqui é para orientar, ok? Então vamos lá, e para o assunto, né, sem mais delongas, sem mais perca de tempo. Você está comentando aí, pode comentar, pode deixar a sua opinião aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Pastor Jardel, eu posso divorciar e casar de novo sem que eu esteja em adultério, sem que cometa adultério? O texto mais clássico contra isso é o texto de Mateus, capítulo 5, de que diz: qualquer que deixar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com ela comete adultério também. Mateus 19, verso 9: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casa com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério.
Então, esses dois textos, né, em Mateus, ele dá-nos aqui um entender de que a pessoa poderia divorciar, no caso, se ela fosse traída, sofresse o adultério, e então ela poderia separar, divorciar e casar novamente. Então, algumas pessoas vão defender o seguinte, vão defender que repudiar é diferente de divorciar. Vão dizer que a mulher traída ou o marido traído só não pode casar de novo se for repudiado sem carta de divórcio. Mas se for repudiado com carta de divórcio, ela poderia casar sim, sem problema algum, já que houve o adultério. Esse seria o argumento de alguns aí. Mas se não for por causa de adultério, se for por qualquer outro motivo que não seja causa de adultério, então a pessoa não poderia divorciar para casar com quem quer que fosse, que aí sim ela estaria errada. O único meio de separar e divorciar e casar com outra pessoa seria no caso de adultério. Então esse é o argumento mais sustentado pelas pessoas, tá? Pelos teólogos aí, muitos teólogos aí atual. Agora, o que as pessoas, irmãos, não esquecem de considerar, fazer na hora da exegese do texto, são palavras que fazem todo um sentido. Observe que Jesus, ele está falando que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, vai estar cometendo adultério. Fornicação, ele não disse adultério, ele disse fornicação. Depois também, em Mateus capítulo 19, ele diz a mesma coisa. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, casar com outra comete adultério. Então, ele usa o termo fornicação, ele não usa o termo adultério. E o que significa isso? Que significa que, na Bíblia, o termo fornicação, ele é aplicado para um sentido, e o termo adultério, ele é aplicado para outro sentido. O termo fornicação na Bíblia é aplicado para pessoas que ainda não são casadas, que ainda não consumaram o casamento, que ainda não estão morando juntas e ainda não constituíram um matrimônio, um casamento diante de Deus. A fornicação. Já o adultério, ele se aplica às pessoas que estão verdadeiramente já casadas, morando juntas embaixo do mesmo teto, aí há um ato sexual extraconjugal. Aí ele chama de adultério. Pastor, mas como é que ele diz que se praticou fornicação separada da mulher? Não já está dando a entender que eles estão casados? Vamos por parte. Primeiro, só para você entender que adultério e fornicação são duas palavras, dois sentidos diferentes no texto, na maioria das vezes, que lá em Mateus capítulo 15, no versículo 19, Jesus disse, fala aquela questão lá, de que contamina o homem. Aí, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então observe, Mateus 15, 19, Jesus, quando está falando do que contamina o homem, ou que sai do coração, Jesus fala que coloca adultério e fornicação na mesma frase. Se adultério fosse a mesma fornicação, não precisaria colocar os dois, seria redundante. Se fornicação fosse o mesmo adultério, nesse sentido aqui, porque ele quis distinguir. Jesus disse aqui, adultérios, ele está falando de pessoas que são casadas, que moram juntos e cometem o ato sexual extraconjugal. Fornicação, Jesus está falando de pessoas que não são casadas, mas não moram embaixo do mesmo teto e que praticam o ato sexual, seja com um parceiro, seja com outra pessoa. Fornicação.
Então ele está dizendo que quem pratica o adultério, quem pratica a fornicação, estão cometendo o pecado. Ele está mostrando aqui que são duas coisas distintas, que definem duas ações diferentes. Claro, ligado ao ato sexual ilícito. Prostituição ou fornicação e adultério são atos sexuais ilícitos, sendo que a fornicação, prostituição, se refere geralmente, na maioria dos casos, ao ato sexual de pessoas que não estão casadas. O adultério se refere ao ato sexual ilícito de pessoas que já estão casadas. Também lá em Hebreus 13, no verso 4, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e, temos aqui uma ligação, né? Mostrando que são duas coisas distintas, dois verbos distintos, prostituição e adultério. Ele diz, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Então observe mais uma vez as duas palavras na mesma frase. Se prostituição fosse a mesma coisa de adultério sempre, o autor aos Hebreus não teria dito, os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Ele teria apenas dito, aos que se dão à prostituição, Deus julgará. Ou então, aos que se dão aos adultérios, Deus o julgará, se fosse a mesma coisa sempre. Mas nem sempre é a mesma coisa. Pode ser que algumas vezes a palavra prostituição possa ser usada se referindo também ao adultério? Sim, quando ele está generalizando. Mas quando ele quer definir as ações de uma pessoa que é solteira, que não está morando embaixo do mesmo teto com o seu cônjuge, ou que faz o ato sexual com o seu namorado, ou com outra pessoa que não seja o seu namorado, está praticando a prostituição ou a fornicação. Mas quando a pessoa que é casada, que mora embaixo do mesmo teto com o seu cônjuge, já consumou o casamento, então ele vai chamar de adultério. Então ele usa esses dois termos, tanto em Mateus 15 como em Hebreus capítulo 13, para definir, para distinguir prostituição, quem é solteiro, quem não está morando embaixo do mesmo teto ainda. Adultério, quem é casado, quem já consumou o casamento. Quem já consumou o casamento. Pronto, isso aqui fica claro. Ok? Então, voltando para Mateus 5 e Mateus 19, quando Jesus diz aqui, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? Ele diz, a não ser por causa de fornicação. Sim, é permitido, mas somente se houver fornicação. Mateus 19, mesmo jeito. Jesus, é permitido repudiar a mulher por causa de qualquer coisa? Sim, é permitido, a não ser por causa de fornicação. Ele não usa o termo adultério. Ele usa o termo fornicação. E por que ele está usando o termo fornicação e não adultério? Porque em hipótese alguma, Marcos 10, Lucas 16, 1 Coríntios 7, Romanos 7, que são os textos que falam diretamente sobre divórcio e novo casamento, hipótese alguma, em momento algum, por nada, ele vai permitir um divórcio para que haja um segundo casamento. Em momento algum ele vai permitir isso. Se as pessoas já estão morando embaixo do mesmo teto, já consumaram o casamento, já constituíram um lar, ele não vai mais permitir essas pessoas separarem, seja por que for, e casar novamente. Então, logo ele usa o termo fornicação e não adultério, porque, entenda, Jesus está falando para judeus. E para os judeus, o casamento, mesmo que não tendo sido consumado, ele começa no momento do noivado. Há um exemplo claro lá em Mateus, capítulo 1, você vai ver o exemplo clássico que se refere a José e Maria. A Bíblia diz que Maria e Maria estava desposada. No verso 18, desposada quer dizer prometida, noiva, comprometida com José antes de se juntarem, achou ter concebido o Espírito Santo. Ou seja, Maria era noiva, era prometida. Eles já tinham feito ali, reunido as famílias, já tinham feito um acordo
já tinham assumido o compromisso de que iam se casar, mas o texto diz que eles ainda não tinham se juntado. Ou seja, então, na nossa linguagem aqui, ocidental, nós dizíamos que eles estavam noivos. Mas no verso de número 19, o texto diz, então José, seu marido. Poxa, mas no verso 18 está dizendo apenas que Maria estava desposada com José, noiva apenas. E por que no verso 19 ele diz que José era marido de Maria? Exatamente por conta do contexto judaico. Porque no contexto judaico, o noivo era considerado esposo da noiva. A noiva era considerada esposa do noivo, mesmo sem que estivessem morando juntos, mesmo que eles não tivessem ainda consumado. José e Maria não tinham consumado o casamento ainda, não estavam ainda morando embaixo do mesmo teto, ainda não eram literalmente marido e mulher, esposo e esposa consumados. Eles eram prometidos, noivos. Contudo, o texto diz que eles eram noivos, mas também ao mesmo tempo já eram marido e mulher. Só que porque no entendimento do judeu era dessa maneira. E tanto é que no verso 20 o anjo aparece a José e diz: filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo tanto diz que José era o marido de Maria no verso 19, como no verso 20 diz que Maria era mulher de José. Marido, esposa. Ok? Então, ou seja, o texto está mostrando para nós que, explicando exatamente o que Jesus está dizendo em Mateus 5 e em Mateus 19. Jesus pode repudiar a sua mulher e dar carta? Sim, pode. Pode, se houver fornicação. Mateus 5 e Mateus 19. Aí sim pode. Ou seja, para o judeu, quando Jesus respondeu aquilo, ele não precisava explicar para o judeu detalhadamente o que ele estava dizendo. O judeu já entendia, já entenderam que Jesus estava se referindo que, enquanto estiver no noivado, não tiver ainda consumado o casamento, morando embaixo do mesmo teto, como o caso de Maria e José, José e Maria, enquanto estiver no período do noivado, então, se houver fornicação, se um dos noivos não estão morando junto ainda, se houver fornicação, então pode repudiar a mulher, a noiva. Ele chama Maria de mulher de José, esposa de José, mesmo sem eles estarem ainda morando juntos, só porque eram noivos. Depois de consumado o casamento, aí não pode mais. 1 Coríntios, capítulo 7, presta atenção, verso 8 ao 11. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom que fique como eu, ou seja, sem cônjuge. Mas não pode se conter, se case, porque é melhor casado do que se abrasar, ou seja, viver ardendo de desejo. Paulo diz aqui, solteiro e viúva. Ele não diz aos divorciados, aos repudiados, não. Aos solteiros e viúvas podem casar. Não, ele teria incluído aqui os divorciados, mas ele não incluiu. Isso é apenas solteiros e viúvas. É permitido casar. Mas, verso 10. Todavia, aos casados é diferente. Olha, solteiro e viúva pode, mas casado é diferente. Verso 10, 1 Coríntios 7. Aos casados, não eu estou mandando, mas o próprio Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, separar, divorciar, não quiser mais, quiser largar. Por quê, Paulo? Porque houve adultério? Não sei, Paulo não define, não explica. Por quê, Paulo? Porque foi agressão, estava sofrendo perigo de morte? Não sei, Paulo não diz, não define. Ele está só dizendo aqui que o Senhor ordenou que a mulher não deve se apartar do marido. Mas, Paulo, se ela quiser se apartar, se ela quiser se separar mesmo assim, sei lá, sofreu um adultério, está cansada de ser envergonhada, está cansada de ser humilhada, apanha, sofre uma ameaça de morte, se ela quiser se separar por algum motivo, verso 11, se porém se apartar,
por algum motivo, adultério, não sei, traição, não sei, é porque está sofrendo ameaça de morte, não sei, mas se porém se apartar, que fique sem casar. Paulo diz, se porém se apartar, pegue a carta de divórcio e case com outro. Não. Se porém se apartar, que vá ser feliz, porque o importante é ser feliz. Não. Vá arrumar outra pessoa para ver se você consegue ser feliz. Não, Paulo não diz isso. Se porém se apartar, que fique sem casar. Por qual motivo? Não sei, Paulo não define. Mas aqui a gente está falando agora para os casados. Viúva e solteiro pode. Casado, aí tem que ter cuidado, não pode. Mas separar, que fique sem casar. Mas não vai ficar sozinho, então volte para o marido. Verso 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, a mesma regra vale para os dois. Paulo, mas se apartar por algum motivo ou outro, fique sem casar, pronto, tranquilo. Separou, estava apanhando, estava sofrendo, separou. Não era para separar, o senhor disse que não era para separar. Mas se está havendo alguma coisa que veio causar a separação, então pronto. Mas fica sem casar, é isso que Paulo está falando. Mas não consigo ficar só, eu quero ser feliz, tá. Então volte para o seu marido. Mas eu vou me abrasar de desejo, de vontade sexual. Se reconcilie com o marido. Se reconciliar quer dizer que houve alguma coisa onde está precisando um perdão. Reconciliar fala de se reaproximar, né, de se reatar. Aí depois vai dizer, no verso 15, falando aí, se o marido descrente quer ficar com a mulher, deve continuar com ele. Se a mulher descrente quer ficar com o marido, deve continuar com ele. Mas se o descrente quiser separar, separe. Nesse caso, verso 15, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, Deus o chamou para a paz. Alguns vão dizer que aquele está dando, olha, não fica a servidão, né? Ou seja, está dizendo aqui que ele está permitindo casar de novo. Não, onde é que está escrito aí? Não estou conseguindo enxergar, alguém está conseguindo enxergar aí? Se o descrente se apartar, se aparte. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Ele não está dizendo que pode casar de novo, está dizendo que você está livre. Se ele quis ir embora, é problema dele. Estou tranquilo aqui, sossegado. Mas ele não está dizendo que você pode casar de novo. Exatamente porque aí isso nos leva lá a Romanos capítulo 7, no verso 2. A mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Se ainda está morando junto, não sei. Se está separado, não sei. É o marido. A mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Morto o marido está livre da lei do marido. Divorciado o marido, não. Morto, defunto, enterrado, 7 palmos do chão, morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, se o marido ainda estiver vivo, será chamada de adúltera se for de outro marido. Claro que a mulher só vai ser do outro marido se ela estiver separada do marido dela. Então, se ela estiver separada do marido dela e for casar com outro marido, está entendendo? Não está falando aqui somente de um ato, de traição, de adultério, não. Se o marido estiver vivo, olha o verso 3, Romanos 7. De sorte que, se o marido estiver vivo, ela vai ser chamada de adúltera se for de outro marido. Enquanto o marido estiver vivo, ela não pode casar com outra mulher, só vai ser do outro marido se ela casar com outra. Você não concorda comigo? Se ela não for do outro marido, então, se fosse um ato de prostituição, a mulher pulou a cerca, o marido pulou a cerca, tem que dizer que ela foi do outro marido. Traiu, adulterou, traiu. Mas aqui está falando de alguém que separou, uma pessoa casada que separou e foi casar com outro. Por qual motivo? Não sei. Paulo não define. Não, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas Paulo houve o adultério. E daí? Tem que lutar pelo casamento. Paulo acabou de dizer, separar que fique sem casar, ou volte para o marido. Por que tem que separar e ficar sem casar, ou então voltar para o marido? Porque se a mulher, o marido estando vivo, Romanos capítulo 7, verso 3, marido estando vivo, for do outro marido, vai ser chamada adúltera. Mas se o marido morrer, está livre da lei do marido, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ou seja, então Paulo está dizendo, então, a mulher casando com outro homem, com outro marido, o marido estando vivo ainda, ela vai ser chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, verso 3, Romanos 7, mas se o marido morrer, ela vai estar livre da lei do marido, vai estar
não será adúltera se for de outro marido. Ou seja, então ela está livre para casar. Aí, como Paulo diz, os Coríntios, casar quem quiser, contanto ser no Senhor, né? Com o servo de Deus, a serva do Senhor. Mas precisa o marido morrer. Ou seja, os textos, amados, eles não nos permitem. Aí vamos lá. Vamos aqui para mais outro texto interessante. Observe aqui, preste atenção no texto. Olha isso aqui, preste atenção. Vamos lá voltar para Mateus 5, 31 e 32. Qualquer que deixar sua mulher dê carta de divórcio. Jesus falou. Que os antigos disseram. Eu, porém, digo, qualquer que repudiar sua mulher não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. Isso aqui eu já expliquei. Agora essa parte aqui que eu quero. Ó. E qualquer um que casar com a repudiada comete adultério. O marido repudiou a mulher. No caso lá do judeu, José voltamos para a questão do judeu. José estava noivo com Maria. A Maria não fornicou, José simplesmente não quis mais ela. Então ele disse que a Maria não podia ser de outro marido, porque senão ele ia estar cometendo adultério. E o José também não ia poder ser de outra mulher, porque ele estaria cometendo adultério. Não houve fornicação antes do casamento, então não podia mais separar. Já pensou, irmãos, se essa lei vigorasse aqui, um noivo não pode mais separar? Aí era complicado, hein? Noivou, pronto, agora não pode mais separar. Então, irmão, o pessoal tem que levar muito a sério o relacionamento entre homem e mulher. Tem gente brincando de casinha, vamos morar juntos, se não der certo, nós separa. Isso ficou coisa banalizada. Enquanto tem pastores aí dizendo que o importante é ser feliz, pode separar, divorciar e casar de novo, aí o povo está brincando de casinha. Vou já mostrar aqui a contradição e a omissão que tem na Bíblia de Estudo Pentecostal. Qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Verso 19. Mesma coisa. E o que casar com a repudiada comete adultério. Se o marido repudiou a mulher, deixou a mulher, quem casa com ela vai ter adultério. Vamos lá para Lucas 18. Lucas 16, 18. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, comete adultério. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Olha que coisa séria isso aqui, irmão. Quem está ensinando isso aqui por aí? Tem alguém ensinando isso aí? O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo aqui, tanto de Mateus 5, como de Mateus 5, 31 e 32, final do verso 32. Mateus 19, final do verso 9. Ele está dizendo, quem casa com a... Lucas 16, verso 18. Quem casa com a repudiada pelo marido comete adultério. Se uma mulher foi deixada pelo seu marido, repudiada pelo marido, seja por qualquer motivo que tenha sido, casar com outro, ela comete adultério. O marido deixa a mulher, ele diz aqui, qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, comete adultério. Ah, eu não quero mais essa mulher, não deu mais certo, tal. Está casado, mora embaixo do mesmo teto, a mulher me não sei o que mais. Separar, fique sem casar. Ou que volte para a mulher, que volte para o marido. Foi o conselho de 1 Coríntios capítulo 7. É fácil isso? Não é. Eu teria fé para fazer isso? Eu acho que não. Eu estou pregando o que a Bíblia diz. Eu não estou dizendo que eu teria fé para fazer isso. Será que eu teria fé para fazer isso? Não sei. Eu creio que não. Se a minha mulher me traísse, não me quisesse mais, eu ia ter que ficar a vida toda só, né? Como o texto diz, ou então voltar para ela. Será que eu ia aguentar ficar sozinho? Provavelmente não. Nós estamos pregando para ser humano aqui. Por isso que os apóstolos perguntaram, Jesus, mas se for assim a relação do homem com a mulher, então não convém nem casar. Os discípulos falaram isso. Lá em Mateus 19, verso 10. Disseram aos seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. Jesus disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, Jesus, Senhor, Mateus 19, 10 e 11. Senhor Jesus, como é que é o negócio aí? Se o negócio é desse jeito aí, se eu casar com a minha mulher, e eu não puder separar dela depois, então não convém nem casar. Separar só, não, convém casar não. E Jesus disse o quê? Nem todos podem receber isso, mas somente aqueles a quem foi concedido. Ou seja, tem casamentos, irmãos, casais que conseguem dar a volta por cima no meio de qualquer turbulência, no meio de qualquer situação. E tem pessoas que têm um dom tão tremendo que mesmo se ela for repudiada, separada, divorciada, ela consegue ficar sozinho, sem arrumar outro marido, outra esposa. Os discípulos, Senhor, se é assim... Não convém casar não. Eu vou lá me casar para quê? Se eu não posso separar da mulher depois para arrumar outra, se não der certo. Aí Jesus diz, mas isso aqui não é dado para todo mundo, é só para aqueles a quem foi concedido isso.
O cara vem dizer, então, olha, preste atenção, Jesus está dizendo aqui, Jesus disse em Mateus 5, em Mateus 19 e em Lucas 16, qualquer homem que repudiar sua mulher, que deixar sua mulher e casar com outra, vai estar cometendo adultério. A não ser que isso aconteça antes deles estarem morando juntos, de consumar o casamento, como ele já deixou claro em Mateus 5 e Mateus 19, no caso de Maria e José. Aí, na questão da fornicação e da prostituição que eu expliquei para vocês, da fornicação e do adultério, que são duas coisas que definem atos distintos. Volta para o começo, você vai entender. Mas se o marido já está morando embaixo do mesmo teto com a mulher, já consumaram o casamento, qualquer que deixar sua mulher e casa com outro comete adultério, que não fala nem motivo algum. Está dizendo que não pode deixar e casar com outra. Deixar para ficar só até pode, como disse 1 Coríntios capítulo 7. Mas deixar e casar com outra vai estar adulterando. Deixar e ficar só, tudo bem. Jesus disse que não era para separar, mas se separar, que fique sem casar. Mas qualquer que deixa a mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Se você solteiro, casou com mulher divorciada, repudiada, está em adultério. Ou seja, o solteiro está casado com a mulher que tem marido. Mas estão separados, mas tem marido. Mas divorciou no cartório, mas tem marido. Diante de Deus tem marido. O papel do cartório é importante para as leis civis. Mas diante de Deus ele não anula o casamento. O divórcio feito no cartório, no tribunal, ele anula o casamento diante das leis humanas, mas não diante de Deus. Deus disse lá em Gênesis, Jesus repetiu isso nos evangelhos, e Paulo fala disso aos Efésios, que Deus fez homem e mulher, o que Deus uniu não separa o homem. O homem não tem o poder de separar. Um papel de divórcio não tem o poder de separar. Separa diante das leis humanas, mas não diante de Deus. O fato de um ir morar no Japão, lá embaixo do planeta, né, e o outro ficar morando no Brasil, em cima do planeta, ou vice-versa, né? Para quem está no Japão, eles estão em cima, nós estamos embaixo. Né? Para quem não estão separados, né? Meu planeta Terra, mas para Deus continuam ligados. Que Deus uniu, não separe o homem. Seremos dois, uma só carne, não dá mais para separar. Apenas a morte. Então deu para entender aí? Ah, pastor, mas repudiar é só deixar a mulher, mas se der carta de divórcio, pode. Não, não pode, querido. Tá? Não pode. Diz, qualquer que deixar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Mateus 5,31. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus vai dar a opinião dele. Aí, lá, aqui, deixa eu ver aqui onde é que ele fala aqui. Moisés, eles perguntaram, Jesus podia repudiar a mulher, Mateus 19. Os fariseus tentando, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse, não tendes lido que no princípio Deus fez macho e fêmea? Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, serão dois uma carne só. Assim não são mais dois, mas uma carne só. O que Deus juntou não separa o homem. Ou seja, Jesus está dizendo, Jesus é lícito de repudiar da mulher por qualquer motivo? Jesus disse, não. Deus fez macho e fêmea, diz que quando eles se unissem, eles se tornavam uma carne só, não ia mais ser dois, ia ser um só, uma união mística ali, algo espiritual, Deus, uma coisa ali misteriosa ali, como ele diz que é um mistério, quando ele diz para os Efésios, um mistério, a união do homem com a mulher, ele retrata entre Cristo e a igreja, ele fala que é um mistério ali, que Deus ajuntou o homem, não pode separar. Mas então por quê? Verso 7, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Ou seja, dar carta de divórcio e repudiar, ou seja, na lei de Moisés era o seguinte, vai repudiar a mulher? Tudo bem, repudia, dá uma carta de divórcio para ela, pronto, aí repudia. Os homens não mandavam a mulher embora sem dar carta de divórcio. Quando os homens repudiavam a mulher, separavam da mulher, eles davam a carta de divórcio e mandavam ela embora. Aí a mulher com aquela carta de divórcio entendia que ela podia casar com outra pessoa. Moisés falou. Aí Jesus vai e diz que Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Ele permitiu repudiar a mulher, mas no princípio não foi assim. Ou seja, Jesus diz, lá no Gênesis, quando Deus estabeleceu o casamento, ele não deu negócio de carta de divórcio, não. Esse Jesus está falando. Estou falando na linguagem sim, sem entender. Mas no princípio não foi assim. Moisés disse, podia dar carta de divórcio e mandar a mulher embora, mas no princípio não foi assim, não. No princípio não foi assim. Deus fez homem e mulher, deixará o homem pai e sua mãe, se unirá o homem e sua mulher, e serão dois uma só carne. Que Deus uniu, o homem não tem mais o poder de separar, pronto.
Então não vinha dizer, meu irmão, o pessoal vem dizer, não, mas repudiar sem dar carta de divórcio, se der carta de divórcio, pode. Não pode, criatura, não pode, está escrito aí. Ah, o Moisés deu, mas foi o Moisés, mas no princípio com Deus não foi assim. Pronto, aí Jesus volta lá para o princípio, quando Deus deu a lei do casamento. Deixará o homem seu pai, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se ele e a sua mulher serão dois uma só carne. Jesus fala isso. Ele não vai para Moisés, ele vai lá para o princípio da lei do casamento em Gênesis. Aí depois Paulo faz a mesma coisa. Paulo não vai para Moisés, Paulo vai para o princípio do casamento lá em Gênesis, Efésios. É o que vale para o casamento. Entendam isso, pessoal. Vocês precisam entender isso. Pastor, nas igrejas tem muitas pessoas divorciadas, separadas, casadas de novo. Tem. Pastor, mas o divórcio foi feito antes de ser crente, antes de se converter. Não importa quando foi, meu irmão. Não, mas eu me divorciei quando eu ainda não era crente. E quem foi que disse que um casamento diante de Deus passa a valer quando a pessoa é crente? Lá em Gênesis, por acaso, Deus disse, olha, deixará o crente ao seu pai e sua mãe, se unirá a outra crente, serão dois uma só carne. É isso que ele diz? Deixará o evangélico, seu pai e sua mãe, se unirá a outra evangélica, será uma só. O casamento passa a valer quando a pessoa é crente, quando a pessoa é evangélica, a pessoa. Não, meu irmão. Casamento para Deus é casamento. Se o camarada é ateu, se ele é bruxo, se ele é maçom, se ele é evangélico, se ele é cristão, se ele é católico, se ele é. Seja lá o que ele for. O casamento, a lei do casamento é entre homem e mulher, independente de religião, independente de credo, de fé, de confissão, independente. Casamento é entre homem e mulher. Quer dizer que os crentes, tem crente hoje, não, mas é porque eu era do mundo, porque eu não era convertido, eu não era crente, aí eu divorciei, não sei o que, e daí? Aí os padres têm que ensinar certo, os pastores têm que ensinar certo, aí o povo vai começar a ouvir, pronto. Irmão, se isso aqui fosse ensinado desde o começo, a situação hoje, casamento era muito diferente. O pessoal leva muito mais a sério. Quer dizer que tem um casal ali. Não, pastor, mas quando eu me divorciei, passei sei lá quantos anos casado, quando eu me divorciei eu era católico. Quer dizer que uma pessoa católica casada não é um casamento, não vale não. Não vale não. Conheço ali casais católicos, 50 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado, tem filho, tem família. Aquilo não é um casamento não. Não vale não aquilo ali. Casamento foi dado por gênero humano, o primeiro homem e a primeira mulher, nem religião tinha. Não tinha católico, não tinha evangélico, não tinha espírita, não tinha muçulmano, não tinha nada de religião ali. Era o homem e Deus, Deus e o homem. Deus deu o casamento por gênero humano, depois ele não mudou essa lei. Depois lá na frente ele disse, vamos mudar, porque agora tem as religiões, né? Vamos fazer diferente agora. Não, Deus não mudou não. É homem e mulher e acabou essa história. Deixou o homem, seu pai e sua mãe, se uniu a sua mulher, os dois uma só carne, ponto final. Ah, pastor, mas só vou me casar então no cartório quando eu vou morar logo junto, fazer um experimento, aí se der certo nós fica casa, se não der nós não casa. Meu irmão, vai estar pecando do mesmo jeito. Porque o casamento para Deus começa a valer, não é quando sobe num altar de uma igreja. O casamento válido para Deus não é quando vai num cartório assinar um papel, aquele é o casamento válido para os homens. Casamento válido para Deus, como é que ele diz? Deixará o homem seu pai e sua mãe, passa pelo cartório, os dois uma só carne. Não. Deixará o homem seu pai e sua mãe, vai pela igreja, ora, recebe as bênçãos, serão dois uma só carne. Não. Basta que duas pessoas maduras, madura, quando eu digo, não é pessoa de 100 anos de idade, não. Pessoas maduras. Pessoas já com entendimento, de capacidade de decisão, de discernir, de compreender. Pessoas maduras. Duas pessoas maduras. Eu já tenho certa maturidade, a minha noiva, minha namorada, aquela pessoa. Aí eu converso com ela, a gente entra num acordo, vamos morar junto, vamos construir um casamento, vamos morar junto, construir uma família, vamos. Pronto, ali é um casamento selado diante de Deus. Ali passa a valer o casamento de Deus. Deus é o testemunho, entre ti e a mulher da tua mocidade, é Deus que é o testemunho. Então, o casamento no cartório, ele é para regularizar a situação diante dos homens, não diante de Deus. Nós que somos o povo de Deus, gostamos das coisas ordeiras, o que a gente faz? Antes de casar, primeiro,
Antes de morar junto, aliás, primeiro, a gente vai no cartório, né? Aí pronto, foi no cartório, fez o casamento ali direitinho, pronto, vai morar junto. Ou então, se preferir, vai no cartório, assina papelada, depois reúne a igreja, os irmãos, ou uma cerimônia familiar, convida um ministro, faz ali uma oração, ministra umas palavras, faz uma oração e pronto, depois vai morar junto. Então a gente faz as coisas assim bem organizadas. Então quem é servo de Deus que está morando junto, mas não registrou no cartório, né, é importante fazer isso por questão de testemunho. Mas não vai achar que só porque você não está no cartório não, que seu casamento não vale não, que vale diante de Deus, vale. Pode não valer diante das leis, diante dos homens. E até diante das leis também já tem lei que dá proteção a pessoas que são juntas e não são casadas no cartório. Mas vamos agora aqui para a contradição, só para você ver, irmão, como eu estou explicando aqui, procurando ser da forma mais bíblica. Repito, vai entristecer pessoas? Vai. Não é essa a minha intenção, eu sou ser humano igual a você. Se eu tivesse me divorciado também, se minha mulher tivesse me deixado, me traído alguma coisa, eu não sei se eu ia aguentar ficar só, eu creio que não. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Ah, pastor, o que é que eu faço agora? Eu divorcio, eu separo? Não, meu irmão, não vou lhe dar essa sugestão de maneira alguma, não adianta nem me perguntar. Deus me livre de mandar alguém separar. Ai, pastor, agora que eu descobri que eu estou no segundo casamento, eu estou tão triste, pastor, eu vou divorciar, separar. Não estou mandando ninguém divorciar, separar, meu irmão. Está repreendido em nome de Jesus, tá? Está repreendido. Eu estou ensinando algo que precisa ser ensinado para as pessoas que estão pensando em casar ou estão pensando em separar, para elas entenderem a seriedade disso. Quem já separou e está lá, né? Aí a gente fica com pena, a gente fica sentindo compaixão dos irmãos. Na nossa própria igreja, nosso próprio ministério, tem vários irmãos lá que estão no segundo casamento, terceiro casamento, e ouviram eu pregar isso. E disseram, pastor, eu estou no segundo casamento, mas eu vou congregar aqui, porque eu estou vendo que o senhor prega a verdade e pronto. E estão lá há 5 anos com a gente. Outros mais recentes estão lá. Por quê? Porque são pessoas... Eu não vou dizer que essas pessoas não sejam servos do Senhor. Deus é quem sabe. Tá? E Deus pode... Daqui para eles partirem para a glória, Deus é soberano e pode fazer alguma coisa aqui. Quando eles vêm falar comigo, eu digo, irmão, ora. Só ora. Reconhece para Deus, Senhor, eu errei, eu fedei, eu sei, Senhor, que eu errei, que eu pequei, eu não tenho fé para abandonar meu marido, minha esposa e tal, Senhor, tem misericórdia de nós. E pronto, pede misericórdia a Deus, irmão, e deixa Deus, tá? Eu não vou mandar aqui ninguém separar, eu não tenho coragem de ir, pode até ser que outro pastor tenha, pode até ser que um personagem bíblico tenha, mas eu não tenho. Eu confesso, irmão, que eu não tenho, porque eu sou ser humano também. Eu me coloco no lugar dos irmãos. Mas mostrando aqui agora, a omissão e a contradição aqui dessa Bíblia de estudo pentecostal, que é a assembleiana, preste muita atenção aqui, que eu vou mostrar para vocês. Repito, não estou aqui criticando, tá? A Assembleia de Deus, não estou aqui criticando a Assembleia de Deus, estou aqui criticando o estado da Assembleia de Deus, estou explicando uma coisa que as pessoas precisam entender. Se eu não explicar isso aqui, eu explicando isso aqui vai entristecer pessoas? Vai. Mas se eu não explicar, quantos outros vão entrar numa situação errada diante de Deus? Então, mas vamos ver aqui a contradição da Bíblia de estudo pentecostal, assembleiano. Presta atenção nessa contradição. Agora eu tenho que colocar o óculos, tá, irmãos? Deixa eu ver se eu consigo sem óculos hoje. Deixa eu ver aqui. Vai não. A Viviane briga quando eu boto o óculos assim, né? Eu vou fazer consulta de vista agora e vou comprar um óculos mais bonito. Isso aqui já tem 5 anos, nem presta mais, nem serve mais, me dá dor de cabeça quando eu fico usando. Vamos lá. Preste atenção vamos lá. Lucas 16, verso 18. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Deixa eu ler aqui, explicar para você o que a Bíblia Assembleiana diz. Você tem uma Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal, Almeida Revista e Corrigida, tá aqui a capa dela, tá? É uma boa Bíblia, muito boa, tem muito estudo bom, comentários bons, mas tem suas contradições, como outras Bíblias também, reformada e tudo, tem suas contradições. E não sistematiza as doutrinas baseadas em nota de rodapé, tá? Faço estudo bíblico, nota de rodapé, um comentário bíblico, isso ajuda a gente, mas você não é obrigado a acreditar em tudo, ok? Vamos lá, preste atenção aqui, Lucas capítulo, essa passagem aqui, Lucas capítulo 16, verso de número 18, que ele vai explicar. Ele diz aqui o seguinte, preste atenção na contradição. Quando o cônjuge
inocente e abandonado ou divorciado busca ou deseja a reconciliação, o outro culpado da infidelidade estabelece um relacionamento conjugal adúltero com outra pessoa, visto que nesse caso Deus não considera nulo o casamento anterior. Um novo casamento do cônjuge culpado passa a ser adultério. O que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo que enquanto a pessoa traída está tentando uma reconciliação, ou está lutando pelo casamento dela, o marido traiu a mulher, casou com outra, mas a mulher traída ainda assim continua buscando a reconciliação, lutando por uma reconciliação. Está dizendo que nesse caso aqui o casamento ainda continua válido. Se houver desejo de reconciliação por parte do ex-cônjuge, que é um inocente, que sofreu adultério, o cônjuge culpado está em adultério se casar novamente. Enquanto a pessoa traída estiver lutando pelo seu casamento, quiser reconciliação, mas o outro, mesmo que traiu, mas não quer voltar para casa, não quer a mulher de volta, quer continuar em adultério, ele diz que está em adultério. Pronto. Preste atenção agora nisso aqui. Quando o cônjuge infiel, o traidor, abandona o outro e não pode mais voltar para casa, porque o outro cônjuge não aceita mais, a pessoa traída não quer mais, né? Ou porque o próprio cônjuge infiel já casou de novo, de modo adúltero, como descreveu Jesus, é possível tal pessoa regularizar o casamento. Preste atenção nisso aqui, olha a contradição aqui. É aqui onde o bicho pega. O cara traiu a mulher, aí agora ele quer voltar para casa, a mulher não quer mais. Aí ele diz que ele casa com outra pessoa, já que a mulher não quer mais. Então tem uma possibilidade dele regularizar o casamento dele mesmo estando em adultério. Como? Eu separei da minha mulher, casei com outra, vou voltar com minha mulher, a mulher não quis mais, vou continuar com essa outra aqui. Aí agora como é que regulariza a situação? Na visão assembleiana é assim: deixar de ser adulto diante de Deus. Como é que vai deixar de ser adulto diante de Deus se ele está casado com outra mulher que não é a dele? É uma contradição. Deixar de ser adulto diante de Deus só se ele voltasse para a mulher dele, original. A primeira. Se ele não voltar, não tem como ele deixar de ser adúltero diante de Deus. Se separar, que fique sem casar. A exegese aqui desses teólogos, como tá equivocada. 1 Coríntios 7. A esposa não deixe seu marido, deixar que fique sem casar. Ou volte para o marido. Romanos capítulo 7. A mulher está ligada à lei do marido todo tempo que o marido vive. De modo que sendo de outro marido, estando o marido vivo, vai ser chamado de adúltera. Mas se o marido morrer, está livre da lei do marido. Aí aqui, os teólogos assembleanos dizem que mesmo a mulher estando viva, o marido pode casar com outro e regularizar a situação. Eu abandono a Viviane, deixo a Viviane, largo da Viviane e arrumo outra mulher, caso com outra mulher e regularizo a minha situação. Como? Preste atenção nisso aqui, olha a contradição isso aqui. É possível regularizar o novo casamento, deixar de ser adulto diante de Deus mediante arrependimento sincero e bíblico diante dele. E a resolução de manter o novo casamento dentro dos princípios divinos. Olha aí, olha a contradição. Diz que eu casei com outra mulher, estou em adultério. Mas, para mim não sair do adultério, o que é que eu faço? Vou para a igreja amarrar minha nova mulher, me reconcilio com Jesus e pronto, agora eu fico na igreja bem tudo certinho, tudo direitinho. Está contrariando todos os versículos bíblicos que nós acabamos de ler aqui. Não tem nenhum respaldo. Isso aqui é uma ideia de um teólogo. Ele não está firmado aqui em textos bíblicos, ele está contradizendo os textos bíblicos. Ele diz, primeiro, a contradição, deixar de ser adulto diante de Deus no caso do casamento, só se ele largasse da mulher que ele está casado, porque a mulher dele está lá. Ou casado com outro ou não, está lá. Se tiver casado com outro, tem adultério também. Nós acabamos de ler aí. Lucas 16, 18. Quem casa com repudiado comete adultério também. Então, para ele deixar de ser adulto diante de Deus, a mulher dele tinha que deixar o outro casamento que ela está, ele deixar o casamento que ele está e se reconciliar um com o outro, que é o primeiro casamento. Aí sim deixaria de ser adulto diante de Deus. Mas ele diz que para deixar de ser adulto diante de Deus é mediante arrependimento sincero e bíblico. O que é o arrependimento sincero e bíblico? Na visão desse teólogo aqui é só uma confissão. Sim, eu estou arrependido, casei de novo, estou arrependido e pronto. Esse não é o arrependimento sincero e bíblico. O arrependimento sincero e bíblico é que Pedro diz que quem se arrepende dos seus pecados e deixa. Porque se o arrependimento fosse só uma confissão,
não acompanhado de uma metanoia, de uma mudança, de uma transformação, de uma conversão de rumo, então eu podia ir no motel hoje com uma prostituta. Eu vou ligar aqui para o site de prostituição, vai ter uma prostituta aí bem bonita, mande para mim, motel fulano e tal, estou esperando lá, pronto, deixo minha mulherzinha em casa, vou lá me prostituir. Aí chego lá, pego a prostituta, né, faço lá o serviço com ela, aí depois eu digo, rapaz, por que eu fiz isso, meu Deus do céu, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus, me perdoa, Pai, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Mas todo dia eu continuo com ela, saindo com ela, mesmo arrependido, confessei o arrependimento, mas continuo saindo com ela. Isso é arrependimento? Não. Para eu, de fato, o arrependimento bíblico, eu tenho que deixar. Por exemplo, pessoa que mente, o cara é um mentiroso, mente direto, trapaceia as pessoas no negócio e tudo. Aí o arrependimento sincero e verdadeiro, na visão desse teólogo aqui nessa passagem, é só uma confissão. Senhor, me perdoa por ter enganado aquela pessoa, perdoa por ter mentido sobre a minha mercadoria. Aí ele continua mentindo sobre a mercadoria e continua enganando as pessoas. Isso é arrependimento sincero? Não é. O arrependimento sincero e verdadeiro é quando a pessoa confessa e deixa. Aí por que aqui no casamento o teólogo diz, é possível a pessoa regularizar um novo casamento diante de Deus, né? Deixar de ser adulto diante de Deus, mediante arrependimento sincero e a resolução de manter o novo casamento dentro dos princípios divinos. Como é que vai manter o novo casamento dentro dos princípios divinos se ele em si já é um adultério? Me explique. Como é que vai manter um relacionamento, um novo casamento dentro dos princípios divinos se o novo casamento em si por si já é um adultério? Não tem como manter, meu irmão. Não, continue, vai para a igreja, pede perdão a Deus, se reconcilia, vai para a igreja e se batiza e fica tudo certinho. Não, não entende. Nesse comentário desse teólogo aqui, é na página, Bíblia de Estudo Pentecostal, Harpa Cristã, Almeida Revista e Corrigida, página 1542, tá? O comentário aqui de Lucas 16, 18. Está aqui o comentário. Para quem achar que eu estou mentindo, está aqui o comentário. Então, meu irmão, tem que ser uma contradição terrível. Aí é nessa visão aqui que os pastores assembleianos estão ensinando. Eles vão para a nota de rodapé, fala disso aqui, pronto. Depois vão falar por aí igual um papagaio, replicando o que os outros estão dizendo. Porque aqui não vai para o próprio estudo. Ele não está vendo aqui que esse argumento desse teólogo aqui não tem embasamento em nenhum texto bíblico. Não tem embasamento em nenhuma passagem bíblica, nenhum texto. Mas se você... Paulo disse se separar, que fique sem casar. Ou que volte para o marido. Ou então ele diz lá em Romanos 7, tá ligado, a mulher está ligada ao marido, pela lei do marido. Enquanto vive o marido, morto o marido, está livre da lei do marido. Mas se o marido vive e ela casar de novo, vai ser chamado de adúltera. Aí o teólogo vem aqui e diz, não, para regularizar a situação diante de Deus, tá, você continua com o seu novo casamento, com a sua nova esposa, com o seu novo marido, indo para a igreja e pronto, está tudo certinho. Não está. Claro, continua, vá para a igreja, lógico. Você não vai deixar de ir para a igreja por isso, deixar de buscar Deus por isso. Mas que certinho não está, não. Isso aqui, irmão, olha a brecha que isso aqui abre, preste atenção. A brecha que se abre é o seguinte: separei da minha esposa, casei com outra, aí tô lá, fui para a igreja arrependido, mas a minha mulherzinha nova e tudo, arrependido, Senhor e tal. Não, tudo bem, irmão, você arrependeu, tá bem, tal. Continua com a sua mulher nova aí e tal, mas não cometa mais não, tá bom? Não, tá bom, agora isso aqui é minha mulher, acabou essa história. Tá em adultério, mas, né, na visão deles aqui, pronto. Aí daqui, sei lá, 5 anos, eu enjoo daquela ali, né? Traio ela, já deixo ela de novo, já arrumo outra, tá? Já passo para o 3º casamento. Aí eu vou lá na igreja de novo, pastor, estou arrependido, pastor, eu fiz, mas me arrependi, deixei minha primeira mulher, deixei a segunda, estou arrependido, e nós estamos aqui, arrependido mesmo, pastor, de verdade, nunca mais vou fazer isso, tal. Aí está lá com aquela mulher. Pronto, agora está tudo bem. Tá bom, meu filho, se você vai fazer isso aí, tá tudo bem. Lá na frente de novo, mais 5 anos de novo, ele vai, separa, casa com outra de novo, o 4º já. Aí ele diz, pastor, traí minha mulher, deixei de novo, não sei o quê. Por isso que tem crente aí, cantor assembleiano aí, cantor pentecostal no 5º casamento, meu filho. Que isso aqui tá abrindo brecha para isso. Isso aqui pode ter toda vez que o cara trai a mulher e casa com outro e vai para a igreja dizer que está arrependido, fica lá 5 anos, 10 anos. Não, tá tudo bem, tá perdoado diante de Deus. Quem disse isso? Os homens, não a palavra de Deus. Então isso aqui, meu irmão, isso aqui está empurrando gente para o adultério. Você entendeu as contradições? Agora vamos para a omissão. Observe aqui, se você for ver o comentário aqui nessa Bíblia de estudo sobre essa questão do casamento. Mateus 5, quem casa com a repudiada comete adultério. Mateus 5,32. Mateus 19,9. Quem casa com a repudiada comete adultério.
Lucas 16, 18. Quem casa com a repudiada comete adultério também. É o que a Bíblia está dizendo. Mandei a mulher embora, não quero mais, divorciei, um caso de divórcio e tal. Quem casar com ela vai cometer adultério. Ela vai e casa com uma pessoa solteira, casou com um divorciado, vai estar em adultério. Não pode ser do outro marido, porque o outro marido está vivo. Só pode ser quando o marido morrer. E pronto, o texto está dizendo, irmão. Eu vou dizer outra coisa, por que eu vou dizer outra coisa? Agora, a omissão da Bíblia de Estudo Pentecostal, comentada por teólogos assembleianos, é isso aí. Ele comentou toda essa questão aí, né, do adultério, quem traiu para casar de novo, tal. E essa parte aí, quem casa com a repudiada, ele não comentou, os teólogos não comentaram. Por que será que eles não comentaram? Pega a Bíblia de Estudo Assembleiano, a Bíblia de Estudo Pentecostal, comentada por teólogo assembleiano, em Mateus 5, ele não comenta, essa passagem aqui que diz que qualquer que casar com a repudiada comete adultério, o que é que significa isso? Eles não explicaram. Mateus 19, verso 9, final do verso 9, teólogo assembleiano, aqui na Bíblia, né, de Estudo Pentecostal. Quem casa com a repudiada e comete adultério, o que é que significa isso? Não estou entendendo, não comentaram. Lucas 16, 18. Teólogos assembleianos, comentaristas da Bíblia de Estudo Pentecostal. E essa aqui, Lucas 16, 18. Quem casa com a repudiada pelo marido comete adultério também. O que quer dizer isso aqui? Também não comentaram. Por que não comentaram? Porque não sabiam? Não. Por que não comentaram? Não comentaram exatamente porque é claro demais. Qualquer criança, eu chamar o meu filho aqui de 15 anos, mandar ele ler isso aqui, meu filho, lê isso aqui. Quem casa com a mulher repudiada pelo marido está cometendo adultério. O que é que o texto está dizendo? Ele está dizendo, não, papai, o texto está dizendo que se uma pessoa solteira casar com uma mulher divorciada, vai estar cometendo adultério. A pessoa solteira vai estar entrando no estado de adultério porque casou com uma pessoa casada, com uma pessoa divorciada, casada diante de Deus. Ou seja, no caso aqui, o solteiro estaria livre para casar com outra pessoa, com quem ela quisesse, contanto que fosse solteiro também. Já a pessoa divorciada teria que voltar para o seu marido, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Já a mulher divorciada deveria voltar para o seu marido, verso 15 de 1 Coríntios 11, ou ficar sozinha, separar, que fique sem casal, que volte para o marido. Então, no caso aqui, tem uma pessoa divorciada e uma solteira. Lucas 16, 18, Mateus 19, 9 e Mateus 5, 32. Tem uma mulher foi repudiado pelo marido, divorciou e casou com outro. Ou então o marido foi repudiado pela mulher, casou com, sofreu, separou, casou com outro, colocou aquela pessoa com quem ele casou em adultério. Aí a pessoa casada divorcia, casa com solteiro. O texto diz, a mulher não deixa o marido, se deixar fixe sem casar, volte para o marido. Então não era para ela ter casado, ou então ela deveria ter morado com o marido, mas ela casou com outra pessoa, ela ou ele, tanto faz. Então ela colocou aquela pessoa solteira em adultério, como diz Lucas 16, Mateus 19, Mateus 5. No caso seria 1 Coríntios 7. Ou volta, deixa aquele casamento irregular e volta para o marido, para a esposa, primeira esposa, primeiro marido, ou que fica sem casar. É o que o texto está dizendo. Separar que fique sem casar, o que volte para o marido, mas não case com outra pessoa. Mais claro do que isso, irmão, não dá para ser. Então, queridos, coisa séria. Então, os teólogos aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Aqui, ó, presta atenção. Página 1542. Não comentaram isso, simplesmente deixaram como, fizeram vista grossa, ouvido de mercador. Não quiseram comentar, porque se eles fossem comentar, eles iam ter que dizer para o povo, olha, você que está casado com a mulher repudiada pelo marido, com a mulher divorciada, você está em adultério, porque o texto está dizendo. Lucas 16, 18, qualquer que deixar a sua mulher e casa com outra, adultera, e qualquer que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. 3 pessoas em adultério, o marido que deixou a mulher e casou com outra, está em adultério, a mulher que foi largada pelo marido e casou com outro, está em adultério, e o outro que está casado com a mulher largada pelo marido, está em adultério também. E a outra que casou com um homem que abandonou a mulher, que é divorciado, está em adultério também. 4 pessoas em adultério. Os 2 solteiros deveriam, os 2 solteiros aqui da ponta deveriam separar e casar com outras pessoas solteiras, para ficar regular. Os 2 casados deveriam separar e voltar e se reconciliar um com o outro, para regularizar a situação. Não apenas uma confissão, como disse aqui os teólogos assembleianos, nesse comentário de Lucas 16, 18. A Bíblia é clara, falar de arrependimento, o termo é metanoia. Pedro disse, arrependam-se dos seus pecados e se convertam.
Esse arrependimento seguido de conversão, de mudança. Não tem como dizer que eu estou arrependido de algo e continuar fazendo aquela coisa, naquela prática. Se a pessoa, por exemplo, está ali, está se masturbando e já está dizendo, Senhor, eu estou em pecado, Senhor, me perdoe. No ato da masturbação e já dizendo, eu estou em pecado, estou em pecado. Isso não é arrependimento. No ato da mentira, mentindo aqui, mentindo e rapidinho, Senhor, me perdoa, estou mentindo, Senhor, me perdoa, e mentindo. Isso não é arrependimento. Se a pessoa em ato do adultério, casado com uma pessoa divorciada, ou divorciou e casou com outra pessoa, no adultério pedindo perdão a Deus, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando é seguido de uma conversão, de uma mudança. Agora, de maneira alguma, eu estou mandando aqui ninguém separar, irmão. Vou dar um exemplo meu, vou dar uma suposição usando eu mesmo, para você não me chamar aqui de hipócrita, tá bom? Meu intuito aqui, irmão, é ajudar. Estou entristecendo pessoas boas aqui, estou. E o meu coração dói com isso. Detesto esse assunto. Detesto. Eu já disse para Deus, Senhor, eu odeio esse assunto. Não quero pregar sobre isso. Já falei para Deus, já chorei. Coisa minha com Deus, já chorei. Senhor, eles não sabiam, Senhor, eles aquilo outro. Então mas é meu dever falar. Se eu não falar, mais pessoas vão entrar em adultério. Vai entristecer alguns? Vai, mas vai impedir outros de cometer adultério. Eu preguei isso aqui numa rádio, o irmão falou, pastor, eu gosto tanto da sua pregação, mas quando o Senhor fala isso, eu me entristeço tanto. Eu falei, irmão, tu prefere se entristecer com a verdade ou se alegrar com a mentira? Eu preguei isso aqui na rádio, a mulher ligou para mim e disse, pastor Jardel, eu ia largar do meu marido, que eu não estava aguentando mais, mas por causa dessa pregação eu vou continuar com aquela miséria. Quer dizer, isso aqui entristece pessoas, mas, em compensação, salva casamentos que estão por um fio, tira da ilusão dessas pessoas aí, de que, eu vou separar para ser feliz com outra pessoa. Sua felicidade não depende de você casar com outro. Sua felicidade depende de vocês dois se organizarem, se ajeitarem. Vou estar falando sobre casamento aqui. Ensinando pela Bíblia vocês a serem felizes em nome do Senhor Jesus. Mas vamos dizer que eu estou pregando esta palavra. Aí vamos dizer que eu descubro hoje que a Viviane, ela já tinha sido casada com outra pessoa. Puxa vida, e agora o que é que eu faço? Eu tenho que largar dessa mulher. Eu amo a minha esposa, eu tenho um filho com ela. Nós temos um lar constituído há 20 anos. Aí eu lhe pergunto, pastor Jardel, o senhor ia ter fé para largar sua esposa? Se descobrisse que estava no segundo casamento? Eu lhe digo com toda certeza, irmão, aqui nesse momento, eu não teria fé para isso. Por que é que eu vou dizer que as pessoas têm que ter fé? Tenha fé, irmão, deixe-se mole, não sei o quê. Não vou dizer isso. Eu vou me colocar no lugar delas. Sou um ser humano como ela. Não é fácil isso, irmão. Eu não estou pregando isso aqui por brincadeira. Meus pais são separados. Minha mãe mora sozinha, meu pai mora com outra mulher. E eu gosto de todos. Vou lá, almoço lá, me trato muito bem e tudo mais. Mas eu não estou pregando isso aqui por brincadeira, por euforia. Estou pregando isso aqui porque é uma verdade bíblica. Não acho que eu estou falando isso aqui por irresponsabilidade. Tem muita gente que vai comentar e vai dizer. Se eu soubesse disso, coloca aí quem está nessa situação. Se eu soubesse disso, pastor, eu teria pensado 2 vezes antes de casar. Tem gente que sabendo disso aqui, vão pensar 2 vezes antes de casar. Esses meninos hoje que namoram um mês, casam no outro. Esses meninos que namoram só porque estão com tesão, doido para fazer sexo. Vão pensar 2 vezes antes de casar, meu filho. Essa meninada hoje que fica brincando de casinha, vai morar junto, se der certo, sei o quê. Vão pensar 2 vezes. Esses meninos aí que ficam, Deus, manda meu esposo, manda minha esposa, que fica aí, né? Primeira pessoa que aparece, ele casa logo. Aí depois, não deu certo não. Olha aí, tinha um irmão aí, a mulher viuvou, o marido morreu, ela tinha alguns filhos, isso aconteceu aqui na região metropolitana, aqui em Caucaia. Não vou dizer nome nem nada, mas aconteceu em Caucaia aqui. Não era da nossa igreja, era da igreja do meu antigo contador, e do nosso antigo contador, e lá a mulher morreu, ficou viúva, estava livre para casar, com quem quisesse, contanto ser no Senhor. Aí apareceu um irmão solteiro da igreja, a mulher com 4 filhos pequenos, 4 filhozinhos ali, adolescentes, outros menores. Aí apareceu um irmão solteiro da igreja, opa, a viúva ficou, vou casar. Casaram, casamento legítimo. Um rapaz solteiro e a mulher viúva com os filhos, casamento legítimo, tranquilo. Casaram. Só que os filhos da mulher não respeitavam ele, não se submetiam às orientações dele. E a mulher brigava quando ele reclamava com os meninos, quando ele tentava instruir os meninos. O que é que deu? Acabou o casamento. Aí o que é que aconteceu? Biblicamente falando, nem ele pode casar mais com outra mulher e nem ela pode casar mais com outro homem.
Eles poderiam ter esperado um momento, ter pensado melhor, né? Mas foi lá talvez naquela coisa do eis que eu te digo, varão, esta aqui é a tua varoa, porque tem muito isso aí dentro dessas igrejas. Não tem nem dúvida disso. Já vi gente casando por isso e dando muito mal. Não, mas Deus revelou. Deus revelou não, quem mandou foi o profeta lá. Então tira Deus do meio desse negócio. Ah, mas meu casamento não foi a vontade de Deus. Não importa. Se foi sua vontade, se você casou, o cara está casado, acabou essa história. Por que se precipitou? Não adianta vir colocar, ah, pastor, mas eu me casei, eu acho que não era a vontade de Deus. Não, porque isso, aquilo, outro. Não vem colocar Deus no meio do teu problema, não. Não vem jogar a culpa em Deus, não. Então eu fico triste quando eu vejo aqui uma Bíblia de estudo. Bíblia de estudo, meu irmão. Bíblia de comentário teológico. Bíblia boa. Tem muita coisa boa. Mas os pastores, os teólogos omitiam um assunto tão... contradizer um assunto tão importante e omitir outra parte tão importante. Porque a parte que diz a mulher repudiada, divorciada, separada, sei lá o que for, casar com outro, vai estar colocando aquela outra pessoa em adultério junto com ela. Por que eu tenho que dizer outra coisa? Se em Mateus 5, no final do verso 32, diz, qualquer que casa com a repudiada vai ficar em adultério. Mateus 19, verso 9, no final do verso 9, qualquer que casa com a repudiada vai ficar em adultério. Lucas 16, final do verso 18, qualquer que casa com a repudiada comete adultério. Por que eu vou dizer outra coisa? Não, mas é porque Hanaquep, Atubamáquia. Não. O texto está dizendo claramente. O texto é claro. Você está divorciado, ainda está sozinho, não vai nessa coisa de profeta aí. Eis que eu te digo, vaso, Deus proveu uma nova varoa para... Não vai nessa não, meu irmão. Não vai nessa não. Você que está aí divorciado, aguentando sozinho esse tempo todo, parabéns para você, mulher de fé, homem de fé, tira o chapéu. Eu acho que eu não teria essa fé. Aí toma cuidado nessas igrejas que Deus está dizendo aqui, varoa, tu estás sozinha, divorciada, tu foi abandonada pelo teu varão, mas Deus vai te honrar nessa terra, Deus vai preparar um varão novo para ti, varoa, aí tu vai casar com outro camarada, vai colocar o cara em adultério e ficar em adultério também. Então vocês tomem cuidado com isso aí. É difícil pregar isso, irmão, eu fico aqui todo, sabe, mas é o que está escrito. Exatamente, Lô, não estou julgando ninguém, irmão. Olha o começo do vídeo, o que é que eu falei, por que eu ia pregar isso? A minha intenção qual é? Então, meu irmão, casamento é coisa séria. Lamento muito, uma Bíblia de estudo na mão de milhões de pessoas, que quase todo Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica pentecostal do Brasil. Milhões de membros. Então, milhões de pessoas têm essa Bíblia. Todo mundo, quase toda a Assembleia não tem essa Bíblia. E você ir lendo a Bíblia e sempre lê nota de rodapé, né? A maioria das pessoas lê para entender, e ali eles acabam entendendo errado. Eu já tenho visto até teólogos falando exatamente o que essa nota de rodapé está dizendo. Nota de rodapé totalmente contraditória nesse caso aí. É uma Bíblia boa, tem muita coisa boa. Nesse caso aí, totalmente contraditória e omissa da forma como eu expliquei para vocês. Eu espero, irmão, que essa palavra ela faça aí grande diferença na sua vida, tá? Gostaria muito que ela chegasse a tantas outras pessoas quanto for possível, que Deus faça isso acontecer pela sua bondade. E não pretendo aqui me colocar como o dono da verdade. Eu não estou bitolado a uma doutrina denominacional. Nosso ministério é independente. Ele tem um compromisso exclusivo com a palavra de Deus. Se eu tivesse ligado a algum tipo de convenção ou outra denominação, ia ter que estar sujeito a pregar a visão dela. Mas, por isso que nós não queremos nos ligar a nada disso, mas pregar a palavra de Deus exatamente como ela é e ter a liberdade para isso, tá? Se nós for nos ligarmos a essas instituições, nós vamos perder a liberdade. Espero que essa palavra abençoe vidas. E agradeço a Deus aí por você que está no seu primeiro casamento. Lute por eles, batalhe por eles. Você que está pensando em casar, pense duas vezes, tá bom? Pense muito e não case assim da noite para o dia. Tenha paciência, tenha calma. Ore a Deus e espere o momento certo, a pessoa certa. Namorou, noivou, vai conhecer a pessoa, a família dela. Espera pelo menos ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Para poder saber se realmente é amor, para saber se esse casamento realmente é aquilo que você quer mesmo, porque depois de casar, se separar é para ficar só ou para
se reconciliar com o marido que deixou, né? E você que largaram-se dos maridos, da esposa, do marido aí, que você possa voltar, se puder ainda voltar para o seu cônjuge, que vai ser bênção de Deus. Se perdoem uns aos outros e volte em nome de Jesus.